Olá, amigos! Querem ouvir um fato incrível? Recentemente, uma mansão foi posta à venda pela pequena quantia de 500 milhões de dólares. É isso mesmo. É chamada de The One Bel Air. Está em construção no sul da Califórnia há 7 anos, com vista para Los Angeles e o oceano ao longe. Tem quase 10 mil metros quadrados, 20 quartos, 30 banheiros, um cinema, 6 pistas de boliche, estacionamento para 30 carros. E você pensa, uau, deve ser mesmo uma mansão. Mas Deus tem algo ainda melhor preparado para você, e é sobre o que vamos falar nesta apresentação de Apocalipse agora. Obrigado, Pastor Ross. Estaremos juntos novamente assim que esta apresentação terminar, falando sobre suas perguntas bíblicas. Então, se você tem dúvidas sobre a apresentação de hoje, nós o encorajamos a enviá-la. Eu penso que você vai achar este assunto, muito baseado no livro de Apocalipse, uma grande bênção. Agora, nossa aula de hoje é intitulada O Reino Magnífico. E nós vamos falar sobre este assunto que se encontra nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, que trata da cidade de Deus, ou a casa dos redimidos, às vezes chamada de paraíso ou céu. Pensamos ser uma boa ideia ir às ruas, descobrir o que alguns americanos pensam sobre o céu. I do believe in heaven. I'm not perfect. I'm a human being, so I don't know if I'd go to heaven. I would hope so. I believe there has to be a place called heaven, but it may actually be here on earth after the end of the world. I don't believe in the biblical sense of heaven and hell. I believe that your soul may be trapped in something, but I'm not really sure what that is. Where is heaven? Heaven is above us in the heavens, in the sky, beyond space. I don't know, in the sky? Isn't it like, it's like up there? In the sky, above us. I'm not sure. The clouds. All of the people in heaven will be different because they will all be good and there will be no evil, and we will all be healed of anything that we have going on with us. We can only see the good in people, and we get to see each other for who we are. Heaven's how you picture it, you know, it's the perfect place. It's where everyone that believes in Christianity wants to go. It's something that is unfathomable. Everybody is happy and satisfied. Where we are finally at peace with ourselves, with the world that we live in. Bem, aí temos muitas ideias de como o mundo pensa sobre o céu, se é real, se é só uma ilusão ou algo distante. E o que a Bíblia diz sobre isso? Bem, eu acho que é uma boa ideia irmos direto às Escrituras, logo no início. E vamos ler o que encontramos em Apocalipse 21, sobre este assunto da cidade de Deus ou paraíso. E eu começo com o primeiro verso de Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amigos, o céu existe. Você percebe que a Bíblia está falando sobre a Nova Jerusalém. Para entender com o que ela está lidando, você precisa voltar à história que você encontra na Bíblia sobre o rei Salomão. Agora, o momento em que Jerusalém atingiu seu apogeu, você encontra em 1 Reis, e lá nos conta que Salomão estava dormindo, 1 Reis 3, e ele teve um sonho. E no sonho, o Senhor falou para ele, e ele disse: peça o que quiser. Isso é algo que Jesus diz para todo mundo. Ele disse: peça e receberá. E Salomão poderia ter dito: eu quero riquezas, eu quero vida longa, eu quero fama. Mas ele percebeu que ainda era jovem e que estava governando um grande povo. Ele teve que seguir os passos de Davi, seu pai, um dos grandes reis. Então ele pediu sabedoria para ser um bom rei para governar o povo. Deus disse: já que você pediu isso, eu vou te dar sabedoria.
diferente de qualquer pessoa que já viveu. E ele disse, eu também vou te dar o que você não pediu. Vou te dar riquezas, honra, fama, glória, que supera todos os reis vivos do mundo. E a Bíblia nos diz que durante o tempo de Salomão, por sua sabedoria e cuidadosa administração, Jerusalém atingiu o apogeu de sua glória. Ele construiu este templo que era uma das maravilhas do mundo naquela época. Tinha bilhões de dólares investidos em sua construção pelos padrões de hoje. E ele construiu um reino glorioso apenas para que sua fama se espalhasse por todo lugar. Sob sua supervisão, sua sabedoria, a maneira como ele resolvia as diferenças. E, finalmente, dignitários e reis estrangeiros vinham para vê-lo e para presenteá-lo e aprender de sua sabedoria, porque o Espírito Santo estava guiando. É aí que temos aquela história incrível sobre a rainha de Sabá. Lá embaixo, em algum lugar, talvez na região da Etiópia ou da Arábia, não tenho certeza. E ela veio para o norte com uma grande caravana. E ela trouxe presentes para Salomão e ela disse, eu tive que vir por mim mesma. E ela veio de tão longe e ela trouxe muitos presentes. Eu queria ouvir sobre a sua sabedoria, eu queria ver se era verdade. Salomão então acomodou-se com ela. E diferente do que você pode ter visto em Hollywood, não tem nada na Bíblia de romântico acontecendo ali entre Salomão e a rainha de Sabá. Eu sei que isso não faz bem para um filme de Hollywood, mas Salomão a essa altura já possuía 300 concubinas e 700 esposas. Ele não estava procurando por mais uma. Mas ele conversou com a rainha de Sabá, respondeu suas perguntas, mostrou a ela o reino, mostrou a casa de Deus. Ele mostrou para ela a sua organização. E o comentário dela, depois do que viu, ela disse, eu estou sem ar. Você já ouviu uma experiência de uma jovem que disse, você me tira o fôlego? Essa experiência de tirar o fôlego você encontra pela primeira vez quando a rainha de Sabá viu tudo que Salomão tinha. E ela declara a ele, sabe, eu ouvi sobre a sua fama, mas eu tive que ver por mim mesma. Entretanto, eu não cria naquelas palavras. Isso está em 1 Reis 10:7. Eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos ouviram, e eis que não me disseram metade. Lembre disso, não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. E Salomão a enviou para casa com muito mais presentes do que o que ela havia trazido. E você sabe, quando vimos o filho de Davi, Jesus, Salomão é o filho de Davi na Bíblia, mas Jesus é o filho espiritual de Davi. Ele nos abençoa com sabedoria e conhecimento, e ele também nos dá presentes. Ela se esforçou para procurar a Deus, e ela o encontrou. Se buscarmos a Deus, o encontraremos. Durante o tempo de Salomão, Jerusalém era tão cheia de ouro. A Bíblia diz que a prata não era contada como nada, porque era como pedras, de tanta prata que havia no reino. E isso é realmente um eco da própria cidade de ouro de Deus, mencionada em Apocalipse. Mas vamos entrar neste estudo e aprender o que a Bíblia diz sobre o céu. Eu acho que vamos ficar muito felizes enquanto estudarmos esse tema. O que Deus prometeu ao seu povo? Nós podemos ler em João 14:2. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E nós começamos este Amazing Facts falando de uma mansão de 500 milhões de dólares no sul da Califórnia. E não foi vendida ainda. Ela foi construída por alguns investidores. E você se pergunta, quem no mundo pode pagar algo tão caro? E o triste é que eu conheço milionários e estrelas de cinema que comprariam essa bela mansão. E daí eles morrem de algum acidente ou alguma doença. Isso também é temporário e você pensa, qual é o lucro? Jesus está preparando uma mansão para nós, muito melhor do que qualquer coisa na Terra, que vamos poder desfrutar pela eternidade. Pergunta 2. O que sabemos sobre este lugar que Jesus foi preparar? Por quê? Eis que eu crio novos céus e nova terra. Agora, quando vemos a palavra paraíso na Bíblia, precisamos explicar isso aqui. Há 3 palavras que os hebreus usavam para céu. E você já deve ter ouvido alguém usar a expressão, eu estava no 7º céu. E é claro que não existe a expressão 7º céu na Bíblia. Você encontra a expressão 3º céu. Mas isso não significa que Deus classifica os crentes como bronze, prata e ouro. E um céu para cada nível. Ele não tem um céu segregado. Quando fala de 3 céus diferentes, na mente do judeu, quando você lê a Bíblia, o primeiro céu era o que eles chamavam de atmosfera ao redor da terra. Você pode ler isso lá em Gênesis, quando Deus criou um céu, um firmamento.
Entre as águas e as águas. Significa a atmosfera ao redor da Terra, onde pássaros voam, nuvens flutuam. O segundo céu era quando ele olhava para o espaço e via as estrelas no céu. E os corpos celestes, está falando sobre as galáxias e as estrelas no céu. As hostes celestes estão no segundo céu. O terceiro céu era o paraíso, ou a morada de Deus, o quartel-general. Então, quando Paulo diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu, ele está falando de ser levado até a presença do Pai. Só uma informação para ficar bem claro. Então, quando Jesus diz, eu crio novos céus, você pode pensar, opa, tem algo errado com o velho céu? Não, ele está falando sobre uma nova atmosfera em torno da Terra. Esta está poluída, assim como um novo planeta. Porque Jesus já preparou uma cidade. Agora, esta não é uma cidade comum, é a cidade de Deus. Eu já vi belos jardins pelo mundo, mas o Jardim do Éden deve ter sido o melhor porque foi Deus quem planejou. E eu já vi belas cidades, mas nenhuma delas pode se comparar com aquela que Deus foi preparar. Agora, acabamos de ler em Apocalipse, eu vi Jerusalém descendo de Deus do céu. E as pessoas riem, zombam e dizem, cara, a Bíblia é apenas um conto de fadas. Como pode a cidade de Deus descer do céu? Bem, se há 100 anos atrás você dissesse para as pessoas, nós vamos ter uma estação no espaço, eles diriam, isso é fantasia. E quando eles viram os primeiros desenhos animados de Buck Rogers, sobre um foguete que saiu da atmosfera e chegou a outro planeta, todos pensaram, isso é fantasia. Mas agora percebemos que é real. Se você dissesse para alguém há 100 anos atrás que após 5.000 anos de história desta Terra, que você poderia estar em um lado do planeta e você poderia falar claramente com outra pessoa do outro lado do planeta, ela diria, isso é bruxaria, isso é impossível. Muito menos que você poderia transmitir uma foto sua enquanto fala. Eles poderiam pensar que o seu aparelho celular estaria endemoniado. Mas você e eu sabemos que isso é inteiramente possível e há respostas científicas para isso. Então por que duvidamos da palavra de Deus quando ela diz, sim, eu tenho uma cidade, ela está lá no espaço e eu vou trazê-la para a Terra? Há tantos mistérios que nós não entendemos quando consideramos quão grande é o cosmos. Algumas pessoas se perguntam se existe um céu. Nós vimos isso articulado nas perguntas que vimos nas ruas. A revista Time, de alguns anos atrás, pergunta, existe um céu? Sabe, eu acho que, sinceramente, todo mundo sabe que nós não fomos projetados para morrer. Fomos projetados para viver. Nossos corpos foram feitos para que naturalmente se curem. Por que eles param de se curar? Por que existem tartarugas que vivem mais do que pessoas? Por que os humanos têm 10 vezes mais capacidade cerebral do que eles usam durante a vida toda? E tem algo essencialmente em nós que nos faz lutar para viver. Nós sentimos que fomos projetados para a eternidade. A Bíblia diz Deus colocou a eternidade em nosso coração. Eu acho que isso é algo que você vai encontrar praticamente em todas as religiões. Eles parecem entender que deve haver algo além deste mundo. Mas algumas pessoas dizem, eu não tenho certeza se eu quero ir para o céu, porque quando eu vejo as fotos, porque você vira um querubim gordinho sentado numa nuvem, tocando sua harpa, parecendo muito entediado. E com este conceito, você entende por que algumas pessoas diriam, o inferno é mais interessante. O céu parece chato. Só sentar nas nuvens, tocar harpas, olhar arco-íris e ficar flechando pessoas que estão procurando por romance. Eles têm essas ideias bizarras, medievais. Ou quando você vai para o céu, você vira um fantasma, um espírito. E você desencarna e fica por aí ouvindo uma música arrebatadora e sentindo coisas boas. Não, a Bíblia diz que o céu é muito real e nós faremos coisas reais lá. Não diz que seremos bebezinhos nus nas nuvens. Então nós temos que descobrir o que a Bíblia ensina. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quando falamos em ir para o céu, estamos realmente falando em ser salvo. Agora o céu está lá. Está lá em cima agora. Mas acabamos de ler em Apocalipse que ele não vai permanecer lá para sempre. Ao final de tudo, ele descerá aqui. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E eu acho que uma vez eu ouvi um pastor dizendo, onde os dinossauros uma vez trovejaram, ovelhas agora pastam. E é verdade, não parece que os mansos herdarão a terra. Mas as coisas serão bem diferentes quando Jesus voltar. A Bíblia diz que os ímpios serão destruídos,
mas os justos crescerão. Como o bezerro na tenda, eles herdarão a terra. O céu finalmente estará aqui na terra, e nós faremos coisas reais. Diz que eles construirão casas e morarão nela. Plantaremos vinhas e comeremos dos seus frutos. Então, quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha um plano original. Por causa do pecado, este plano foi interrompido. Mas Deus vai restaurar o seu plano original e vai atender às expectativas do seu projeto original. Adão e Eva faziam coisas reais. Eles trabalhavam no jardim e provavelmente, eu acho que eles faziam casas nas trepadeiras, na árvore viva mesmo, porque até então nada morria. Então, o que mais nós sabemos sobre a Cidade Santa? Bem, vamos ver várias coisas. Estes são apenas alguns fatos que a Bíblia nos dá. E a cidade estava situada em quadrado, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Agora, 12.000 estádios, se você converter isso em milhas, e você perceberá que o número 12 é usado frequentemente em conexão com a cidade de Deus. São 12 fundações, 12 portões, 12 tipos de frutas na árvore da vida 12 vezes ao ano. São 12.000 estádios, porque 12 é um tipo de número para o povo de Deus na Bíblia. Mas isso equivale a 2.414 quilômetros. E para os que estão na América do Norte, isso significa que a área coberta pela Cidade de Deus é aproximadamente do tamanho do estado do Oregon. É como que 563 quilômetros em cada lado. Então há bastante espaço lá. E é uma grande cidade. Há espaço para você naquela cidade. Então aqui diz que o comprimento, a largura e a altura são iguais. Agora, alguns dizem, bem, quando a altura, a largura e a altura de algo são iguais, eu tenho alguns alunos aqui na plateia, o que isso significa? É um cubo. Sim. Isso significa que a cidade de Deus é um grande quadrado? Bem, quando fala do comprimento, da largura e da altura, alguns pensavam que era uma pirâmide. Por causa da sua altura e da sua largura, ela tecnicamente parece uma pirâmide. Mas pode significar que tem apenas paredes muito altas. Pode significar que estão inclusas aí parte das 12 pedras da fundação. E você pode pensar que ela se projetaria através da estratosfera para o espaço. Quando nós prosseguirmos com esta apresentação e falarmos sobre a cidade de Deus, por favor, se lembre. Deus diz que é quase impossível você sequer imaginar o que o Senhor preparou. Então, se você ficar chocado com algo que eu disser, saiba que isto provavelmente é ainda mais chocante do que você pensa. Se a rainha de Sabá disse a Salomão que nem a metade lhe fora contado, até o final desta apresentação esteja certo, nem a metade lhe foi dito sobre o céu. Pois Paulo diz que sequer podemos imaginar as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu quero lhe dar algumas informações dadas por Deus em sua palavra, para nos encorajar, e que nunca foi seu plano este mundo se encher tanto de pecado e doenças e enfermidades. Este não era seu plano, mas o entristece. Agora, quando você pensa, se houver um espaço para mim na cidade, nós sempre divulgamos fatos incríveis em nossa apresentação. E aqui vai um para você. Aqui está Manhattan, em Nova York, onde eu cresci. E eu estava estacionado no aeroporto Dallas-Fort Worth. E enquanto taxiávamos do aeroporto para a estrada, o meu carona, ele disse, você percebeu? Parece que nós levamos 20 minutos só para sair. E ele disse, você sabia que o aeroporto de Dallas-Fort Worth é maior do que a ilha de Manhattan? E eu, sempre interessado em fatos incríveis, chegando em casa, pesquisei e era verdade. Mas na ilha de Manhattan temos uns 8 milhões de pessoas. E eles sobem apenas 20 ou 30 andares em média. Um outro fato incrível, eu ouvi dizer que há mais pessoas vivendo abaixo do solo em Manhattan do que acima do solo em todo o Wyoming. Então, a pergunta é, se Manhattan tem apenas 7 por 10 quilômetros e tem 8 milhões de pessoas, e se a Nova Jerusalém é uma cidade feita por Deus que vai ser muito alta, e se são 603 quilômetros em cada lado, acho que eu disse 563 ao invés de 603. Então, na nova cidade, há espaço para você. Então não se preocupe se haverá espaço suficiente lá. E não apenas uma mansão que você mesmo fará, você terá também uma casa de campo onde poderá trabalhar. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora é interessante que o próprio João tenha dito, eu vi. Você pode ler todo o Evangelho de João e ele quase não menciona seu nome.
Ele apenas se refere a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. Ele era muito humilde. Mas quando se trata de nos falar sobre o céu e querer que nós acreditemos, ele está dizendo, eu vou te contar em primeira mão, eu vi com os meus próprios olhos. Deus o levou em visão e lhe mostrou a cidade. E ele quer que você esteja lá. Não há nada neste mundo que valha mais do que o que terá naquela cidade. Agora, quando eu normalmente penso nas cidades, eu não fico muito animado, porque as cidades do mundo têm problemas. Esta, claro, é uma foto de Jerusalém. E lá no meio é o lugar onde o Templo de Salomão costumava ser. Mas agora é a Mesquita de Omar. Eles chamam de Domo da Rocha. Mas Jerusalém parece estar nas notícias o tempo todo por guerras. A cidade de Jerusalém foi destruída e reconstruída 27 vezes, desde que foi fundada. O primeiro rei de Jerusalém se encontra em Gênesis. Foi um homem chamado Melquisedeque. E chamava-se simplesmente Salém, que significa paz. Jerusalém significa cidade da paz. É meio irônico que a cidade da paz seja um lugar onde tem havido guerra após guerra na história. Mas a Nova Jerusalém será diferente, não haverá guerra. Agora, eu já viajei pelo mundo todo e eu estive na maior cidade, Xangai. Moscou. Me ajude, querida. Uma grande cidade na Índia, Hyderabad. Mumbai, América do Sul, Europa. Ou seja, eu já estive na maioria das grandes cidades do mundo. México, que tem 18 milhões de pessoas. Cairo, que tem 20 milhões de pessoas. Eu não gosto muito das cidades. Eu cresci em Manhattan. Morei em Miami. Los Angeles, eu nasci em Los Angeles. As cidades, normalmente, eu fugi e me mudei para as montanhas porque eu não curtia as cidades. Vou contar uma coisa para vocês. Eu fugi e vivi numa caverna há cerca de 1 ano e meio. Sintonize no sábado pela manhã, pois vamos falar sobre isso. Porque eu não ligo para as cidades. Cidades há tanto crime. Parece uma concentração de problemas nas cidades. E a razão para isso é um coração desesperadamente perverso, é o que Jeremias nos diz. E se você tem uma concentração de pessoas que são egoístas e pecaminosas, você tem uma concentração de problemas. E vemos isso no mundo de hoje. Mas a cidade de Deus não será assim, porque todos lá estarão cheios do Espírito de Cristo e terão o amor de Deus. Então será maravilhoso. A Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, tinha um muro grande e alto, com 12 portões. E é-nos dito que o muro possui cerca de 144 côvados, e isso dá mais de 60 metros, e alguns perguntam, se o comprimento, a largura e a altura são iguais, significa que o muro tem mais de 60 metros de largura? E 600 metros de altura? Ou tem 60 metros de altura? Nós não temos certeza a respeito, mas vamos descobrir e explorar juntos. E tinha 12 portões, e você sabe que existe espaço para que todos entrem na cidade. E cada portão é feito de quê? De uma única pérola. Existe um homem chamado Alan Golash, e ele estava vasculhando uma cesta de bijuterias numa loja de antiguidades em Rhode Island, e ele encontrou um broche. Bem, ele tinha um olho bem treinado e ele pensou, isto não é só uma bijuteria. Ele foi ao proprietário e disse, eu quero isso. Ele olhou e disse, $14. Ok, vou querer. Então ele foi até um joalheiro que, quando viu a joia, perguntou, em que lugar do mundo você conseguiu isso? Não é da sua conta. O que nós temos aqui? Ele disse, você tem um broche muito raro, com 2 pedras, parecidas com 2 pérolas roxas. E é chamada de pérola de Vênus, uma pérola de grande preço, posso dizer. E há também 3 diamantes rosa, fixados com ouro e ouro embutido. $14, avaliado em mais de 2 milhões. E você não acha que ele ficou feliz? E ali estavam 2 pérolas muito raras, quase perfeitas. A Bíblia nos diz que cada portão no céu é feito de uma única pérola. Agora alguém pode pensar, como conseguir uma pérola tão grande, ou uma ostra, para fazer algo desse tamanho? Deus não precisa de uma ostra. Deus pode fazer uma pérola sem ostra. Ele pode fazer um ovo sem galinha. Deus faz tudo o que Ele quiser. E a construção do seu muro era de jaspe. E claro que é quase como um lindo material translúcido esverdeado. E com 12 fundações. A rua da cidade era de ouro puro. Sabe, quando você entra no templo de Deus na Bíblia,
Há ouro em tudo, principalmente a madeira que era revestida de ouro. Mas quando você entra no Santo dos Santos, que era um símbolo da presença de Deus, aquela sala era um santuário interno no tabernáculo hebreu. Era revestida de ouro puro. E está nos dizendo que este é o material mais bonito que conhecemos na Terra. Mas deve haver algo que nós não entendemos, porque a certa altura diz que a rua é como ouro, mas é como transparente. Mas João está procurando palavras para descrever a glória e a beleza que ele viu. O que a Bíblia diz sobre o abastecimento de água e de comida? E mostrou-me o rio puro da água da vida. Quando você lê sobre o Jardim do Éden, é dito que do Jardim do Éden havia 4 rios que fluíam. Havia o Tigre, o Eufrates, eu não consigo lembrar o nome dos outros 2, mas o Hiddekel, mas eles fluem do jardim e irrigam toda a terra. Nós cantamos aquele hino junto ao rio cristalino, reunidos estaremos. Lá diz que do trono de Deus esta água flui. E basicamente rega toda a terra. É como diz nos últimos capítulos de Ezequiel, em todo lugar onde a água vai, tudo vive. E todo o planeta estará fervilhando de vida como um jardim. E não é qualquer água, é água cristalina. Você sabe que a maior parte da água dos rios do mundo você não pode beber, você vai adoecer. Se algum dia você descer o rio de caiaque, se você for acampar, você não bebe a água do rio, você tem que encontrar um riacho que deságua no rio para obter água cristalina. Mas não beba a água do rio. De ambos os lados do rio, agora perceba isso. Em ambos os lados do rio estava a árvore, não árvores. Uma árvore. Em ambos os lados. A única explicação é que esta é uma árvore enorme, cujos ramos crescem até o topo, formando uma árvore. As raízes talvez passam por baixo do rio, e o rio corre por cima delas. Agora, quando eu digo rio, nos é dito que o rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico e que ele joga 160 quilômetros de água doce para o mar. E há lugares em que o rio chega a 32 quilômetros de largura. E eu já vi o Mississippi no Missouri e existem grandes rios. Pense grande quando você pensar no rio que vai regar a terra. Então pense num rio com 50 quilômetros de largura. E em uma árvore tão grande que cresce em ambos os lados. Nós vivemos na Califórnia. E aqui temos as sequoias. E eu me lembro da primeira vez que cheguei bem perto da base de uma dessas árvores. E ela era tão grande que dava para passar uma carroça com cavalos. Então dizemos, isso é nada, comparado ao que Deus tem preparado no reino. Então temos o suprimento de água e o suprimento de alimento. É dito que a árvore cresce e dá 12 tipos de frutos. E ela dá frutos 12 vezes ao ano. Você sabe o que é isso? Aqui da plateia, quem já comeu durian? Cerca de 40%. É uma fruta muito controversa. Você não pode comer uma durian no avião. É sério. Você pode até empurrar na sua bagagem, mas não pode comer na cabine, porque ela tem um cheiro muito forte. Ela tem um cheiro de meia suja, eu não sei mais o que dizer. Mas bananas, elas não cheiram tão mal como se estivessem na sua lata de lixo, então banana não tem problema. Bem, a durian tem um sabor muito único e quem come ou ama ou odeia. As pessoas que vivem onde ela cresce dizem que ela tem cheiro de inferno, é a palavra que eles usam, mas tem gosto do céu. E eu comia durian e é uma fruta muito boa, é deliciosa. Mas a árvore da vida, é estranho você viajar o mundo inteiro e ver frutas estranhas e exóticas. Mal posso esperar para comer da árvore da vida. Deve haver uma essência ou enzima que guarda nossas células da morte. Seremos sempre renovados por ela. Adão e Eva comeram dessa fruta. Eles comeram da árvore da vida e viveram 900 anos. Mas à medida em que sua posteridade se distanciou dela, seu tempo de vida diminuiu, dando seu fruto de mês em mês, e a folha das árvores são para a saúde das nações. Então são 12 tipos de frutos, 12 meses ao ano. Eu trabalhei na sorveteria Baskin-Robbins. Eram pelo menos 31 sabores. Esta será de 144 sabores. E eu penso que todo mês as pessoas virão para descobrir o novo sabor da fruta que você nunca se cansará de comer. E as folhas da árvore será para a cura das nações. As pessoas leem esse verso e dizem: quem precisa de cura no céu? Vamos adoecer? Existe alguma doença?
Sabe, eu acho que está nos dizendo que quando nos reunirmos ao redor daquela árvore para comer, todas as nações divididas aqui neste reino, pelos costumes, culturas e raças, mas ao nos reunirmos como uma família embaixo daquela árvore, todas as nações serão curadas. Não é cura para as doenças, é cura para as nações. Então seremos uma só nação ao nos reunirmos embaixo daquela árvore. Eu gosto de fatos incríveis sobre árvores. Esta é a baobá. Ela é encontrada na África e é chamada de árvore da vida, porque literalmente cada pedaço da árvore é comível ou bebível. É uma árvore que incha durante a época da chuva e sua casca esponjosa absorve muita água. Elas sempre têm buracos ao redor, por onde os animais entram para beber a água. Pode salvar alguém na seca. As folhinhas podem ser comidas como espinafre. O fruto é muito nutritivo. As sementes são comestíveis. Pode-se fazer roupas com a casca. Por isso é chamada de árvore da vida, porque cada parte dela pode ser bem aproveitada. Mas a árvore da vida que Deus fez vai ajudar-nos a viver para sempre. Como viver no céu será diferente de viver aqui na terra? Bem, isso nos diz coisas maravilhosas. As pessoas sofrem com doenças aqui. Diz então, os olhos dos cegos serão abertos. Agora, eu lamento porque eu costumava enxergar bem como em 2010. E Karen diz, você não tem problemas de visão. Ela usa óculos desde que nos casamos, mas agora que a visão dela melhorou por causa de uma cirurgia. Mas agora estou enxergando menos. E eu penso, cara, eu mal posso esperar para chegar ao céu porque os nossos olhos serão como binóculos e enxergaremos como uma águia. Diz que os ouvidos dos surdos serão desobstruídos. Nossa audição será muito melhor. E as pessoas que sofrem de alguma doença nesse mundo serão todas curadas lá. Então os coxos saltarão como cervos. Um cervo é um animal parecido a um veado. É como uma gazela que alcança 50 metros em um salto. Eu gosto de assistir filmes de quando pisaram na Lua pela primeira vez. E eles andam na Lua com baixíssima gravidade, usando trajes pesados, mas parecem bailarinas. E eles boing, boing, boing. E eu digo, cara, isso é muito legal. Nós teremos esse tipo de elasticidade. Nós nos sentiremos leves. E a língua dos mudos cantará. Até a língua dos que não conseguem falar aqui vai poder cantar no tom lá. Eu não vejo a hora de chegar no céu e poder cantar no tom. Não farão mal nem dano algum. Você sabe que neste mundo todos os animais, todas as criaturas foram corrompidas. As plantas possuem espinhos e cardos. Isso nunca foi o plano de Deus. Os animais passaram a matar e comer uns aos outros. Mosquitos que costumavam polinizar passaram a chupar sangue. Tudo saiu errado por causa do pecado, mas tudo será restaurado. A Bíblia diz que o leão comerá palha com o boi. E a criança vai poder brincar com a serpente. E eles não machucarão nem destruirão. E um pequeno fato incrível quero contar agora. Estes são, igual o Mágico de Oz, o tigre, o leão e o urso, conhecidos como BLT, foram resgatados como filhotes. Eles viviam juntos na casa de um traficante que foi preso em Atlanta. Ele os comprou, mas viviam na miséria. As autoridades animais os levaram e os doaram a um refúgio de animais, onde eles vivem juntos e felizes. E eles se amam. Eles brincam e lutam e se limpam uns aos outros. Bem, normalmente eles seriam inimigos. Mas no céu é dito que o cordeiro vai se deitar com o leão. E o leão vai comer palha com o boi. Ninguém será ferido no céu, porque lá não haverá perigo. E o lobo morará, aqui está o verso, Isaías 11:6. E morará o lobo com o cordeiro. E um menino pequeno os guiará. E você não vai ficar com medo quando seu filho disser, eu vou brincar na floresta, pai, mãe, eu vou brincar no bosque. Você dirá, divirta-se. Não haverá nada lá. De que eles precisam ter medo? O deserto florescerá como a rosa. Tem alguns lugares do mundo hoje que são severos, estéreis e desolados, mas tudo será lindo lá. Mas o lugar mais desolado do mundo será melhor do que os melhores jardins que temos hoje. E tudo lá será lindo e simétrico. E os nossos olhos ficarão hipnotizados. Lá os espinhos não terão... as rosas não terão espinhos naquele reino. Os habitantes não dirão, eu estou doente. Eu estou procurando uma palavra para ninguém adoece. Não vamos precisar nos preocupar com esses vírus e bactérias invisíveis, porque nada vai nos ferir lá. Não teremos que nos preocupar com nossos amados envelhecendo e morrendo, porque cada um será rejuvenescido, com suas asas como de águias. Não haverá mais morte, nem sofrimento, nem choro,
nem solidão, nem separação. Não é um bom lugar para dizermos amém? Estamos ansiosos por isso. Que tipo de corpo os santos terão lá? Bem, a Bíblia nos diz. Ela diz, então o Senhor Jesus Cristo mudará os nossos corpos vis, esses corpos que podem morrer ou envelhecer, para que eles possam ser moldados com o seu corpo glorioso. A grande pergunta é, o nosso corpo será igual ao corpo dele? Ou seja, após ele ressuscitar dos mortos? Que tipo de corpo Jesus possuía? O corpo de Jesus era real ou um espírito? Vejamos na Bíblia. Após Jesus voltar da morte, após sua crucificação, ele apareceu aos discípulos várias vezes. Quando ele os viu, a primeira vez eles achavam que era um espírito, porque ele apareceu de repente. E ele disse, olhem, eis aqui as minhas mãos, meus pés, veem as cicatrizes? E ele diz, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não possui carne e ossos, como vocês veem em mim. Ele disse, toquem-me. Então, para pontuar que ele era real, ele comeu diante deles. Em várias ocasiões, ele comeu diante deles. Ele sentiu fome. Adão e Eva possuíam corpos mortais glorificados antes do pecado. Mas por causa do pecado, eles começaram a envelhecer. Não tinham mais acesso à árvore da vida. Foram expulsos do jardim. E eles começaram a, basicamente, seus corpos foram corrompidos, envelhecidos. Mas Jesus era real. O plano de Deus para o homem e a mulher no mundo era fazer coisas reais. E ele vai completar o seu plano original. Que outras promessas encorajadoras encontramos na palavra de Deus? Aqui diz que ele envia Jesus Cristo, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Agora, restauração significa um upgrade. Eu estava viajando, pregando, e chegando ao aeroporto de St. Louis, eu aluguei um carro. E quando eu entrei para pegar o carro, era tarde da noite, havia uma moça no balcão. Ela olhou para mim e disse, você é o cara da TV? E eu nunca sei o que dizer, porque uma vez eu disse, sim, você é aquele vendedor de carro que sempre chega tarde aqui, não é? Eu disse, não, aquele não sou eu. Então eu disse, sim. E ela disse, fatos incríveis. Ela disse, eu amo o seu programa. E ela foi muito legal. E ela deu uma olhada em volta e disse, eu vou lhe dar um upgrade. Eu disse, que legal! Ela disse, o que você acha de um conversível? Eu disse, bom, está nevando agora, justo agora. E ela disse, onde é que eu estava com a cabeça? Então ela disse, ela disse, nós temos o carro executivo. Ninguém nunca pega o carro executivo. Eu vou lhe dar o carro executivo. Porque o carro que normalmente nós lhe daríamos não está aqui. Então nós vamos lhe dar um upgrade. Vamos lhe dar um bem melhor. Nós temos um Cadillac. Ele tem volante aquecido. Você vai gostar. Volantes aquecidos, eu pensei, isso é para os fracos. Volantes aquecidos. Quando eu entrei no carro, eu experimentei e falei, isso é muito legal, aquece nossas mãos imediatamente. Mas eu me senti um pouco constrangido porque eu estava num Cadillac chique e parei numa igreja humilde para pregar. Isso não pareceria bem. O pastor usando o dinheiro da igreja para viajar com estilo e... Então eu estacionei bem longe da igreja para que ninguém me percebesse saindo. Mas na hora de destravar, eu apertei o botão de alerta. E ao invés de destravar, o carro começou a buzinar. E todos os membros no estacionamento viraram e olharam para mim. Seus pecados vão te encontrar de qualquer jeito. Enfim, às vezes nós recebemos um upgrade. Eu me lembro quando Karen e eu estávamos na lua de mel. Nós fizemos um cruzeiro pelo canal do Panamá. Era um barco lindo, muito bom, e nós estávamos muito empolgados. Quando o agente de viagens ligou e disse, na verdade era uma amiga. Ela disse, nós falamos com a agência e ainda tem uma suíte de luxo e nós fizemos um upgrade e vamos mudar vocês para um quarto com varanda. Bem, eu fiquei tão empolgado e disse, Karen, eu te amo, eu quero te dar um upgrade. E mostrei para ela. Bem, Jesus vai nos dar um upgrade ainda melhor. A Bíblia diz que ele vai restaurar todas as coisas não como elas eram, serão ainda melhores. Ele não vai deixar o diabo arruinar seus planos. Nós não vamos olhar para o mundo na eternidade e dizer que era muito melhor antes do diabo bagunçar. Nós vamos olhar e dizer, é muito melhor do que Deus fez originalmente. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, os que vivem naquela cidade. Agora aqui está o ponto, amigos. Se você quer seguir o Cordeiro lá, então você precisa segui-lo primeiro aqui agora. Então, é aqui que começamos a prática de seguir o Cordeiro. Se quisermos segui-lo naquele reino renovado.
As lembranças tristes e dolorosas desta vida perturbarão as pessoas no céu? Não, a Bíblia diz que não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Agora, não é porque na ressurreição nós não nos lembraremos que Deus nos salvou, nem porque nós esquecemos o que Jesus fez em sacrifício por nós, mas será por causa da glória do mundo que veremos, será tão brilhante, tão esplêndida, que irá eclipsar todas as lembranças dolorosas. É como dizem as Escrituras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E a Bíblia diz que uma mulher, quando entra em trabalho de parto, ela pode uivar com dor e está se preparando para dar à luz. Mas assim que o bebê nasce, ela esquece de toda a dor, porque ela se alegra com o bebê. E é isso que significa quando diz que não será lembrado. Mas nunca esqueceremos o que Jesus pagou por nós, porque por toda a eternidade teremos as cicatrizes em suas mãos. As pessoas da terra se reconhecem no novo reino de Deus? Recebemos essa pergunta frequentemente. As pessoas se perguntam: bem, quando eu chegar no céu, a vovó, bem, ela tinha 90 anos quando ela morreu. Como é que eu vou encontrá-la? Eu vou estar vagando pelo céu, procurando a vovó no meio de milhões de pessoas lá? Bem, a promessa de 1 Coríntios 13 é aquele capítulo que fala sobre o amor. Diz, mas então conhecerei como também sou conhecido. Sabe, quando temos um amigo, o que você conhece e aprecia daquele amigo não é o que está do lado de fora. É o seu caráter, é o espírito que está do lado de dentro. E vamos conhecê-lo e reconhecê-lo pela essência de quem eles são. E algo para lembrar é que no céu seremos cheios do Espírito Santo. Lá nós teremos menos discernimento? Não, lá teremos mais discernimento, discernimento espiritual. Então vamos olhar ao redor e reconhecer pessoas que mal conhecemos nesta vida. Saberemos exatamente quem são. E ficaremos muito animados porque eles compartilharam a nossa fé. Que outras promessas emocionantes Deus nos dá a respeito do seu reino vindouro? Há várias coisas aqui. Diz que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Qual o seu verso favorito, Karen? Salmo 16? Salmo 16:11. A tua mão direita há delícias perpetuamente. E a Bíblia nos diz que há alegria no céu. Serão níveis diferentes de alegria, mas nunca sentiremos a tristeza e o sofrimento que sentimos nessa terra. Há delícias perpetuamente. Aí está o seu verso, eu achei que fosse lá. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Zacarias 8:5. Haverá crianças no céu não significa que serão crianças para sempre, porque Deus faz as crianças crescerem. Mas algumas que talvez morreram ou foram transladadas, quando Jesus voltar, talvez ainda serão crianças. Chegarão ao céu com seus corpos infantis glorificados, mas então crescerão. Só acho que vão crescer mais devagar. Tem um verso na Bíblia que diz que uma criança não morrerá até os 100 anos. Significa que uma criança não adoecerá, mesmo sendo uma criança de 100 anos de idade. Se você olhar para o Éden, as pessoas não se casavam antes dos 100 anos. E ao chegarmos no céu, nós vamos gostar de ver as crianças crescendo. E isso acontecerá lentamente, mas haverá sim crianças no céu. Eles serão bebês no céu. Muitos pais se reunirão com filhos que perderam nesta vida, no reino vindouro. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Simplesmente teremos vigor eterno. Haverá tempo para o repouso, mas será agradável e não desgastante como agora. Subirão com asas como águias. Existe um hino gospel que fala deste verso: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Eu estava voando com Karen, eu sou piloto, e uma vez nós estávamos voando no Colorado, estávamos a 14 mil pés, e eu pensei, sabe, nós estamos acima das nuvens, e eu passei por uma águia, e eu pensei, como ela alcança essa altura? Por que ela quer ir tão alto? Acima das montanhas e tudo mais. Elas apenas gostam de voar. Ela estava apenas voando o mais alto que podia, só para nos dizer que nós teremos essa força e energia. Podemos descrever adequadamente o novo reino de Deus com palavras? Esse é o verso que eu compartilhei em 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, significa ninguém viu. E o ouvido não ouviu. E não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o quê? O amam. Qual é a chave para desfrutar disso? Amar ao Senhor. Qual a maior recompensa do novo reino de Deus? O próprio Deus estará com eles.
Devido ao pecado, Deus costumava falar com o homem no jardim. E no princípio, após Adão e Eva pecarem, diz que eles fugiram de Deus. Deus não fugiu de nós. Deus veio atrás de nós. Veja, a primeira pergunta na Bíblia é Deus dizendo: onde vocês estão? Na verdade, a primeira pergunta é o diabo questionando a palavra de Deus. Ele diz: Deus disse? Então, após o homem pecar, a primeira pergunta é de Deus: onde vocês estão? A primeira pergunta do Novo Testamento é Deus, é o homem dizendo onde ele está, é os sábios procurando por Jesus. Nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Jesus veio ao mundo para prover uma escada. Jacó sonhou com uma escada que unia o céu à terra, para nos unir novamente. E esta é a ideia, queremos estar na presença de Deus. E quando alguém pergunta qual a coisa mais gloriosa no céu, sabe, eu estou ansioso para viajar para outras galáxias e sistemas solares. Eu quero dizer, eu adoro viajar, eu amo explorar. E as crianças dizem: eu mal posso esperar para abraçar um leão e enfiar meus dedos em sua crina, sem medo, ou escorregar no pescoço de uma girafa, ou esquiar no mar de vidro. Eu não sei, todo mundo tem sonhos diferentes a respeito. Quão maravilhoso será estar no céu! Mas sabe o que realmente resumirá a nossa maior alegria? Será estarmos na presença do Todo-Poderoso Criador. Pense na grandeza do espaço e ele dizendo: eu vou mudar a capital do universo para este planeta, que se rebelou contra mim, para mostrar que eu os amo, os aceito e os perdoei. E esta é a maior honra, podermos estar em sua presença, estar com ele. E o que valeria mais do que isso? Nada. 14. O que excluirá as pessoas do reino de Deus? Tem uma coisa que nos excluirá. De modo algum entrará nele qualquer coisa que contamine. Devemos ser perdoados e purificados de nossos pecados. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados, e ele pode, ele irá e ele quer. Ele pode torná-lo uma nova criatura, e sua vida será melhor agora. A vida abundante não começa quando Jesus vier. Para o cristão, a vida abundante começa agora. Então, quando você o aceita, você obtém uma alegria. A alegria não é só no céu. Há alegria agora. Cristo disse que temos paz, alegria agora. Não temos que esperar o céu. E eu não sei como podemos ter paz sem Deus. A Bíblia nos diz que quem vencer herdará todas as coisas. A pergunta é: o que eu faço sobre o pecado? A resposta é: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se tanta gente está negociando a eternidade no céu, em um mundo com corpos glorificados, onde existe alegria, bênçãos que você não consegue imaginar, cada sensação seria apenas palpitante de alegria no céu, e eles sacrificam isso por tão pouco aqui? Deus nos oferece alegria eterna, para sempre. E as pessoas estão desistindo e nem aproveitam esta vida. Só me siga por um momento. Imagine que alguém veio até você e disse: eu quero te dar um cheque de $1 bilhão. E você diria: eu estou interessado, fale mais. E ele diria: bem, a condição é que com $1 bilhão, você pode pegar esse dinheiro e ir para Las Vegas e gastar com o que quiser por 1 ano. E você: sim. E ele diz: após 1 ano, você será jogado num lago e queimado. Você diria: isso soa atraente. Pode haver algumas pessoas estranhas que diriam sim. Eu não sei por que você diria sim a isso, você estaria pensando. Após seu primeiro dia e seu novo cartão de crédito e todos os prazeres terrenos à sua disposição, eu tenho mais 364 dias e depois o fogo. No próximo dia, 363 dias e depois o fogo. E você vai para outro filme. E como você gostou desse filme? Você foi a outro show? Eu vou visitar um bar. Só indo atrás de todos os prazeres da cidade do pecado. Eu lamento pelos meus amigos de Las Vegas. Eu conheço pessoas legais em Las Vegas, mas vocês sabem da fama que tem. Enfim. Então, como apreciar isso? Mas é assim que muitas pessoas estão vivendo agora, dia a dia. Não é 1 ano, pode ser 70 anos, 90 anos. Mas basicamente estão sacrificando a eternidade pelos prazeres temporários do pecado. A Bíblia diz que Moisés deixou de ser o governante do reino mais rico do mundo, o Egito, em sua época, recusando-se a ser chamado de filho da filha do faraó, disposto a sofrer aflições com o povo de Deus, ao invés de desfrutar os prazeres do pecado por um tempo, ele disse: isso é temporário. Abraão procurou pela cidade que tinha fundações, cujo construtor e fabricante é Deus,
Por que sacrificaríamos o que Deus está nos oferecendo quando isso tudo é temporário? A questão é você acreditar. É como perguntar a uma criança: você prefere comer uma bola de sorvete agora ou uma colher de sorvete todos os dias da semana, uma vez por mês? A maioria vai preferir uma bola agora. Elas nem pensariam, pois são imaturas. Mas grande parte do mundo está tomando a mesma decisão, sacrificando a vida eterna. Agora é verdade, às vezes há lutas na vida, quer você esteja salvo ou perdido. Todos têm problemas, mas é melhor para um cristão. Mas é muito melhor fazer a coisa difícil agora, por um tempo, e desfrutar da eternidade para sempre, no futuro. E Jesus disse, sim, se você me seguir, terá que negar a si mesmo. Tome a sua cruz e haverá alguma luta, mas há alegria. O cristianismo custa algo, mas paga muito melhor do que custou. Por que perderíamos isso, amigos? O que Jesus disse ser a fórmula para o sucesso nesta vida e na vida futura? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isto é prioridade. Busque primeiro o reino de Deus. Agora, não é só sobre estar no céu. Todo o reino, na verdade, é sobre Jesus. É sobre uma pessoa. É sobre uma relação de amor com alguém. Todas as outras coisas são apenas armadilhas. Mas a ideia principal é que ele quer mostrar que ele tem algo melhor para você. Um desejo de evitar o inferno e ir para o céu é um ponto de partida adequado para um crente. Mas à medida que amadurece, não se trata de apenas evitar o inferno e querer ir para o céu. Tem a ver com querer estar com Cristo. Isso fará a diferença. Eu estou lendo um livro agora e estou fascinado. É sobre a vida e as jornadas de Marco Polo. E é incrível como esse jovem veneziano de 18 anos, quando seu pai e seu tio o levaram em sua segunda viagem ao Império Mongol, que era um dos maiores impérios do mundo naquela época. E devido às circunstâncias e à política, ele não pôde voltar para casa e viveu lá por 20 anos. E ele se tornou amigo do grande Kublai Khan, o grande e mais vasto império do mundo naquela época. E ele viu coisas que eram fenomenais. Ele disse sim, ele tem um rebanho particular de 400 elefantes. E 10.000 pessoas comem com ele todos os dias. E ele senta-se num trono dourado. E enquanto descrevia as maravilhas da China, ele falou de um muro com mais de 2.400 quilômetros de extensão, com milhares de quilômetros de comprimento, falou sobre o papel moeda, falou sobre um sistema postal onde eles entregavam mensagens a centenas de quilômetros em 2 dias. E as pessoas em Veneza, quando ele voltou, a princípio o acharam incrível, outros o chamaram de louco e de mentiroso. E Marco Polo disse, eles cavam pedras do chão e queimam ao invés da madeira, vira combustível. Eles não sabiam o que era carvão. Como pode ser? E ele falou sobre a pólvora e todas as maravilhas da China. E disseram, você está louco? Finalmente, quando Marco Polo morreu, ele já tinha mais de 70, alguns amigos e padres vieram até ele e disseram, em breve você conhecerá seu Criador. Você não acha que deveria se arrepender dessas histórias malucas que você contou sobre o Império Mongol na terra da China? Arrepender? Ele disse, eu não contei nem metade do que eu vi. E amigos, não importa quanto tempo eu fale sobre o assunto do céu, eu não chegaria perto de dizer uma fração do que Deus tem preparado para os que o amam. Por que você sacrificaria tudo isso? Pelos prazeres insatisfatórios temporários do pecado, por tão pouco tempo. Não vale a pena, especialmente se alguém deu a sua vida e derramou o seu sangue para você ser perdoado e estar naquele reino. Você não quer fazer esta escolha? Jesus torna isso possível. Não para você ter um reino terreno, não como o Império Mongol, mas ele diz, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E ele tem um lugar para você. Ele está construindo uma mansão para você. Você não gostaria de estar lá? Quando ele pagou tão alto para pagar a sua passagem? Eu quero orar com você para que você possa dizer sim. Deus de amor, queremos te agradecer pelas promessas que temos na tua palavra, pelas imagens maravilhosas que tu nos dás. Assim como uma mente terrena não pode compreender as glórias do mundo por vir. Senhor, é nosso desejo que sejamos purificados pelo sangue de teu Filho, para que tenhamos um lugar neste reino. Perdoa-nos por nossos pecados. Alguns aqui, Senhor, não decidiram confiar sua vida a Ti. Ajuda-os a perceber que lucro há se eles ganharem o mundo inteiro e perderem sua alma. Ou o que um homem dará em troca de sua alma?
Eu oro para que tomem uma decisão sábia agora, que busquem primeiro o teu reino e a tua justiça. Abençoa-nos com paz e alegria, e uma vida abundante aqui, e vida eterna no mundo por vir através de Jesus. No nome dele pedimos. Amém.